Olá, boa tarde. Mais um túnel foi encontrado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária na capital, desta vez na unidade prisional do Puraquequara, localizada na Zona Leste. Na cela havia cerca de 20 detentos, mas de acordo com a SEAP, a descoberta evitou uma fuga em massa de presos. O túnel de aproximadamente 3 metros de profundidade e 10 de comprimento foi encontrado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária nesta cela da unidade prisional do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. De acordo com o Departamento de Investigação Penitenciária da SEAP, a escavação poderia ser utilizada para a fuga em massa ainda nesta semana. O túnel daria acesso para a área do lago do Puraquequara. Na cela havia cerca de 20 detentos, mas a descoberta do túnel frustrou a fuga de pelo menos 500 presos de toda a galeria, segundo o coordenador do sistema prisional. E aí a gente tomou a providência de pedir para a direção, juntamente com a empresa, fazer acompanhamento do procedimento de tranca. Foi aí que descobrimos que tinha um túnel. Com certeza, no local onde convive 500 internos, poderia haver essa fuga. Os internos usavam a criatividade para tentar fugir e faziam a camuflagem da abertura. Eles utilizavam de meios de fortuna, Cada vez mais eles buscam meios que facilitem essa escavação. Eles pegam hélice de ventilador, pegam cabo de vassoura, baldes e utilizam em prol de fazer essas escavações. Agora os detentos devem ficar no isolamento prévio. Vai ser feito o procedimento administrativo, onde eles irão responder o conselho disciplinar e daí tomar a sua punição devida. Ainda de acordo com a SEAP, esse foi o 8º túnel achado nas unidades prisionais do estado antes de serem utilizados para a fuga em 2016. No mês passado, um túnel de aproximadamente 4 metros de extensão também foi descoberto no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, localizado na BR-174, na capital. Na verdade, são 8 túneis sem fuga, pois teve um 9º que resultou na fuga de 39 presos no mês de maio desse ano. Um sargento da aeronáutica foi preso pela polícia acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos que no dia do fato estaria sob efeito de bebida alcoólica. A denúncia foi comprovada com a existência de um vídeo. O sargento da aeronáutica José Carlos da Silva, de 44 anos, foi apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil, acusado de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. A vítima é uma adolescente de 14 anos. Segundo a polícia, as investigações iniciaram a partir de uma denúncia anônima há cerca de 2 meses. Os investigadores tiveram acesso a um vídeo em que José Carlos aparece praticando sexo com a menor. Aparece no vídeo ele, aparece no vídeo ela. Ele está com o boné da Força Aérea, que ele é militar. Então isso foi levando às circunstâncias do fato que ele confessa que foi ele que fez o vídeo de forma clandestina, que ele tinha manteve relação sexual com ela. Ainda de acordo com o delegado, a adolescente informou em depoimento que no dia do fato, ocorrido há pelo menos 3 meses, ela estava sob efeito de bebida alcoólica e que não tinha conhecimento da gravação feita pelo acusado durante o ato sexual. E após algumas diligências conseguimos localizá-lo. A polícia representou pela prisão temporária de José Carlos, que é sargento da aeronáutica há 18 anos. Pelo fato do investigado ser militar, ele ficará custodiado junto à Força Armada. A Operação Maíra 5, realizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, em conjunto com o Batalhão de Policiamento Ambiental, resultou na aplicação de mais de R$188 mil em multas por crimes ambientais a diversas propriedades rurais nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novairão. As denúncias de desmatamento e queimadas levaram os fiscais até a área que está localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro.
Todas as atividades executadas nesses locais foram embargadas. O polêmico projeto de emenda à Constituição, a PEC 241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, já foi aprovado em 2 turnos na Câmara Federal e agora segue para o Senado. A PEC é vista por muitos especialistas como uma medida necessária para diminuir o inchaço da máquina pública, ou seja, colocar a casa em ordem para que o país possa voltar a atrair novos investidores e, consequentemente, voltar a gerar novos empregos. No Amazonas, a medida também é vista com bons olhos pelos setores que já há algum tempo vêm amargando prejuízos devido à crise econômica. Na visão de empresários do setor industrial do Amazonas, a PEC 241 é o melhor caminho, o que eles chamam de o governo cortar na própria carne. No momento, é a melhor proposta que tem para se tentar conter controlar os gastos públicos e melhorar a situação da economia brasileira. A classe empresarial já esperava uma medida como esta há um bom tempo, desde a metade do primeiro mandato de Dilma Rousseff. É que nos últimos anos o Brasil vem gastando mais do que arrecada em impostos. E mesmo assim, o governo não tomava nenhuma medida para frear as contas. E não são apenas os empresários das indústrias que acreditam que a proposta de emenda constitucional possa melhorar economicamente o Brasil, já que o governo, tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário, terão um teto máximo para gastar. O comércio também acredita que essa é a melhor forma de atrair investidores. O que algumas pessoas não estão entendendo é que não é que vai se deixar de investir na educação e na saúde. Não, vai se continuar. Só que vai ter regras claras. Ou seja, se arrecada tanto, se gasta tanto. Não é mais aquela situação, eu tenho que fazer isso aqui, se virem atrás de onde vai conseguir os recursos. Esse tipo de situação o país não aguenta mais. O governo paga suas dívidas com o recolhimento de impostos. Atualmente, o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo, justamente porque precisa custear uma máquina inchada, e muito inchada. Em dezembro do ano passado, o Banco Central revelou que para este ano, a estimativa é que o governo precise usar mais de 70% do Produto Interno Bruto para pagar contas. Gastos do governo sem controle, e a PEC vem justamente uma tentativa de mudar isso, ou seja, frear os gastos públicos e trazer novamente a economia para o crescimento. Conseguindo aquecer a economia, o poder de compra de toda a população vai aumentar. Com isso, os R$100 que você compra hoje, daqui a um ano, a tendência é que você consiga comprar mais produtos com o mesmo R$100. A PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal e deve passar ainda por 2 votações. É claro que existem partidos de oposição que dizem ser totalmente contra a proposta de emenda constitucional. Entre eles, o PT, o PSOL e o PCdoB, partidos que faziam parte da base aliada do governo anterior. Vale deixar claro que eles justificam a oposição dizendo que isso limitaria investimentos na saúde e na educação, setores que precisam constantemente de investimentos. Porém, especialistas questionam de onde vai se tirar tanto dinheiro para custear uma máquina tão inflada. Pelas regras da PEC, saúde e educação só vão ser inseridas na mudança a partir de 2018. E assim como os demais setores, vão continuar anualmente recebendo reajustes, explica este economista. A proposta da PEC é o seguinte: depois de estabelecido o teto, desde que seja aprovado, todo aquele limite vai ser corrigido ano a ano pela inflação. E não podemos deixar de avisar que o principal objetivo é justamente conter a inflação. E sendo assim, fazendo e cumprindo as regras, o país ganha credibilidade diante de investidores. Havendo essa aplicação de uma maneira correta, transmite à população, ao investidor, confiança. Nós vamos ter umas regras claras para os próximos 20 anos, ou seja, só vai se gastar o que se arrecada. Com isso, uma indústria vem para cá e falaram: se só vai se gastar o que se arrecada, não vai haver aumento de impostos. Eu posso me programar para isso. E o que tem que ser feito, isso sim, já em caráter emergencial, é uma política de redução da carga tributária no país. É possível.
Quem precisou usar o transporte coletivo nesta quinta-feira se deparou com menos ônibus nas ruas. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, a operação foi reduzida por conta do ponto facultativo estabelecido na Prefeitura de Manaus. E com isso, as empresas operaram com a frota de sábado, ou seja, 70% dos ônibus apenas deixaram as garagens no dia de hoje. Ainda segundo o Sinetran, a redução estava prevista também para amanhã. Porém, como a demanda foi além das expectativas hoje, as concessionárias voltam a operar com 100% da frota nesta sexta-feira. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Carauari, a previsão é de tempo encoberto e também chance de chuva. Mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Envira, o dia amanhece encoberto e as temperaturas variam entre 21 e 28 graus. Em Presidente Figueiredo, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o programa Bolsa Universidade, destinado a estudantes de baixa renda aqui na capital. Os detalhes com Orestes Litaif. Esse ano, o edital do Bolsa Universidade exige os mesmos critérios para quem vai concorrer a uma bolsa integral ou parcial de 50% ou 75% de desconto na mensalidade. Esse edital são oferecidas mais de 13 mil vagas. Ao meu lado está a Andréa Brasil, ela que é coordenadora do Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus, que já beneficiou em 7 anos mais de 40 mil estudantes. Andréa, este ano, os requisitos básicos e a data continuam os mesmos. Isso. Os requisitos são os mesmos dos processos seletivos anteriores. É necessário acessar o site portaoesp.manaus.am.gov.br, acessar o formulário de inscrição, cadastrar o seu CPF e uma senha e, em seguida, cumprir os próximos passos do cadastro de inscrição. Você vai colocar lá os seus dados pessoais, todos as informações sobre a renda familiar, o curso que você deseja, instituição que você deseja, enfim, preencher os 4 passos da inscrição e, em seguida, aguardar a publicação do resultado, que deve sair no dia 18 de novembro. Andréa, é importante também que não só os novos estudantes, o programa também abre espaço para quem já está estudando, né? Isso. Quem já está fazendo um curso de graduação e que não é beneficiário de nenhum programa público ou privado, nenhum programa de bolsa de estudo, pode também fazer a sua inscrição e concorrer a uma bolsa para os períodos que restam até o final do seu curso. Preencher e boa sorte, né? Muito obrigado, André, por suas informações. E lembrando que o resultado final da primeira chamada acontece no dia 18 de novembro. Orestes Litaif para o Band Cidade. A Justiça Federal no Ceará negou nesta quinta-feira o pedido do Ministério Público Federal de suspensão para todo o Brasil das provas do Enem 2016, previstas para ocorrer no próximo fim de semana na maioria dos estados. O pedido do MPF foi motivado devido à ocupação de escolas, que resultou no adiamento do exame para mais de 191 mil candidatos que terão que fazer as provas no início de dezembro. Mas essa mudança não atingia os candidatos que vão realizar as provas aqui no Amazonas, que seguem mantidas para o próximo sábado e domingo, a partir das 11h30 da manhã, horário local. E só aqui no estado, pelo menos 200 mil candidatos devem fazer as provas do Enem em busca de uma qualificação profissional para realizar o sonho de seguir alguma carreira. Com o mercado cada vez mais competitivo, muitos jovens, ainda na universidade, já buscam antecipar o planejamento da carreira profissional. Só que muitas vezes essa preocupação acaba atropelando a proposta inicial e muitos terminam migrando para outras áreas que não a escolhida no vestibular. E nessas horas é preciso avaliar o quanto compensa trocar de área apenas para estar empregado ou pelo salário.
Lidiane é formada em publicidade e propaganda e biblioteconomia, mas hoje ela atua como analista de importação, uma área completamente diferente daquelas para as quais se formou. Na publicidade, assim, há alguns percalços, no estágio não me identifiquei muito e acabei pensando em outra formação. Foi aí que veio a biblioteconomia. Mas o mercado da biblioteconomia, para a iniciativa privada, é muito ingrato financeiramente. Aos 18 anos, Roberto, que faz o curso de Língua, Letras e Literatura Espanhola da Universidade Federal do Amazonas, tem uma preocupação a curto prazo: conseguir um estágio. Chegar muito além desse ponto será alcançar um emprego com a graduação. É mais fácil para a gente ser professor de cursinho do que ser professor numa escola. É uma preocupação muito grande, assim, acho que não só no meu curso, mas em qualquer área. Roberto conta ainda que também estuda a linguagem Java à noite. O que pode não ter nada a ver com o meu curso, mas pode me qualificar para outra coisa. Para esta psicóloga e master coach, os universitários precisam, desde o início da faculdade, focar em suas áreas de interesse. Mas é importante para o profissional dominar várias áreas, diante de um mercado cada vez mais competitivo. É muito importante hoje que esse universitário, ele consiga, antes de ingressar na universidade, ele consiga ter uma visão um pouco do seu perfil, né, e aí identificar a área de maior interesse. Isso é fundamental. Mas uma vez identificada essa área de interesse, também é importante que ele esteja conectado com esse mundo que é cada vez mais integrado, sistêmico. Então, além dele se especializar numa determinada área, é fundamental que ele seja generalista. Ainda de acordo com ela, é comum jovens universitários se preocuparem com a gestão da carreira e, em geral, com o futuro financeiro. Mas planejar o futuro profissional, pensando apenas no sucesso financeiro, pode muitas vezes se transformar em frustração. Prosperidade financeira é consequência, é um resultado daquilo que você faz todos os dias. E para que você faça todos os dias bem e cada vez melhor a sua profissão, é preciso paixão, é preciso que você goste, se identifique com aquela área de especialização. E aí, consequentemente, o resultado financeiro vai vir. Já de acordo com este professor doutor, medicina, engenharia e direito aparecem como os cursos mais disputados em vestibulares. O sucesso não depende da área de ensino que você escolheu. O sucesso ele está diretamente relacionado a aquilo que você sabe fazer de melhor. Um médico hoje, para ter sucesso, ele tem que entender de tecnologia, até porque a evolução da ciência vai para os instrumentos, métodos tecnológicos, a própria genética que está vindo aí muito forte. Ele ainda defende o velho teste vocacional para ajudar na escolha da profissão. Ficar mudando de cursos, isso é extremamente prejudicial. Primeiro porque você deixa de ter uma perspectiva boa de futuro e você também fica o tempo inteiro recomeçando. E começar do zero toda hora dá um atraso na evolução da carreira profissional. Estão aí as dicas, e é sempre bom também conversar com alguém que já esteja atuando no mercado de trabalho para, de repente, tirar todas as dúvidas, né, e acabar um pouco com essa incerteza. O Tribunal de Justiça do Amazonas julgou inconstitucional a lei municipal que previa a isenção da taxa de estacionamento em shoppings de Manaus para quem comprovasse despesas 10 vezes o valor da taxa ou a permanência gratuita por até 30 minutos no local. O Tribunal Pleno concordou em sua maioria com o voto do relator do processo, desembargador Wellington José de Araújo, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Brasileira de Shopping Centers. O Ministério Público também se manifestou pela inconstitucionalidade. Segundo a associação, a norma questionada é uma repetição em âmbito municipal de outra lei estadual que já havia sido julgada inconstitucional em junho do ano passado. A Polícia Civil ouviu nesta quinta-feira os policiais militares apontados de envolvimento no desaparecimento de 3 pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas na capital.
Há um ano, a Operação Alcateia, resultado de uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública, apontou a existência de um grupo de extermínio e as investigações resultaram na prisão de 18 policiais militares que ainda aguardam o julgamento. A Polícia Civil do Amazonas já tem indícios que apontam o envolvimento de pelo menos 6 policiais militares no desaparecimento de 3 pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas. De acordo com as investigações, as vítimas sumiram durante uma abordagem policial. Nesse vídeo do circuito de segurança de um comércio, é possível ver uma moto com 3 pessoas sendo paradas por uma viatura da Polícia Militar. Nas imagens, os militares fazem revista nas vítimas. Logo depois, uma mulher e 2 homens são colocados na viatura e um dos policiais militares conduz a motocicleta. A partir daí, as 3 pessoas não foram mais vistas. Esta jovem, que não quis se identificar, é namorada de Everton, dono e condutor da moto abordada pela PM. Segundo ela, no dia da abordagem, o namorado estaria trabalhando como mototaxista. No dia seguinte ao fato, a jovem e outros familiares foram até um local onde possivelmente os PMs teriam levado e torturado as vítimas. Foi atrás em busca de sangue, fomos seguindo sangue, rastro de sangue, né? Aí achamos a sandália do Alex, do outro menino, e só vestígio de uma pessoa, uma marca de joelho, uma sacola de tortura e a sandália deles. E cápsula de bala também a gente achou, entendeu? Isso tudo a gente entregou para perícia também. A viatura usada pela guarnição passou por perícia. Os policiais militares do plantão também foram ouvidos pela Polícia Civil do Amazonas. Os policiais militares suspeitos negam a autoria do crime, mas em depoimento eles entram em contradição várias vezes. No primeiro momento, os militares disseram que levaram as vítimas para a 4ª SICOM, onde fariam o registro da ocorrência. No depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, os soldados disseram que levaram as vítimas para o 9º Distrito Integrado de Polícia, onde também fariam o registro da ocorrência, só que em nenhum desses locais foi registrado a abordagem feita por eles, o que pode indicar o envolvimento dos policiais no sumiço das 3 pessoas. Mas a gente pediu a intimação de todos, até mesmo para ver aqueles que têm responsabilidade e os que não têm. Os que não têm, a gente já afastar logo a responsabilidade. Por isso que a gente quer conhecer quem são as pessoas que atuaram entre o dia 28 e 29 lá na SICOM. A gente está tentando entender como é que se deram os fatos, que a gente sabe o que aconteceu até a abordagem lá, que todo mundo viu por conta do vídeo. Enquanto as investigações avançam, as famílias das vítimas alimentam a esperança de encontrar os jovens com vida. Sim, a esperança é a última que morre. Como a gente não achou vestígio dele, eu penso que eles ainda estão vivos, em cativeiro, em algum lugar, ou por aí. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!